Então, bem-vindos. Eu vou falar hoje da vida de Próculo. Aqui temos uma representação moderna, século XXI, feito de sua aparência. Na realidade, não temos exata noção de como ele parece. Tem um busto que é atribuído a ele, mas não se sabe muito bem se é a aparência dele mesmo. Então, o plano da aula vai ser o seguinte: nós vamos ter por volta de 50 minutos, vai ser 30 minutos de exposição, mais 20 para discussão e perguntas. E aqui, depois de fazer a discussão e as perguntas assim, sobre o conteúdo, eu também estou interessado em ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre a forma da apresentação, minha didática e tal. Então, o objetivo da aula é conhecer a vida de Próculo, e mais especificamente, a vida de Próculo nos interessa como contexto das obras de Próculo e para nos ensinar como ele compreendia a si mesmo, né, para compreender também o que era mais importante e o que era menos importante para ele, né? E daí disso tirar princípios para entender sua filosofia. E daí vamos falar da vida dele desde o nascimento até a morte, passando pela obra, cronologia, fontes, a história da vocação filosófica dele, a educação dele como filósofo platônico, e também o que nós podemos entender de seu caráter, pelo que chegou até nós. Vai ser uma aula expositiva, com uso de PowerPoint, discussão. Para aqueles que quiserem ler algo a mais, infelizmente não há nada em português, mas para os que leem inglês ou francês, há traduções de sua biografia por Marino de Nalos, né? Isso já nos introduz no primeiro assunto, que são as fontes que nós temos, né? Que são basicamente quatro. Primeiro, nós temos Próculo ou da Felicidade, que é escrito por Marino de Nápoles, que foi seu aluno e que foi seu sucessor como chefe da escola platônica. Esse livro foi escrito em 476 da Era Comum, então, um ano depois da morte de Próculo. E é uma espécie de hagiografia pagã, né? Ele chama o texto de Próculo ou da Felicidade, porque ele acha que Próculo foi a pessoa mais feliz que já viveu e ele estrutura a biografia dele de acordo com as virtudes. Então, para que ele mostre que Próculo teve todas as virtudes possíveis de todos os graus diferentes de virtude. Porém, isso quer dizer que nós suspeitamos que haja muita coisa exagerada aqui. Porém, ele também admite que ele meio que se desculpa no começo porque isso, porque ele está publicando a sua biografia muito tempo depois e que já tem várias outras biografias correndo por aí. Então ele escreve isso numa época em que há outras biografias e que há pessoas vivas que conheciam Próculo. Então, se há exageros, ele não pode exagerar tanto, né? Ele não pode inventar coisas do nada, porque vai haver um controle das outras pessoas. Infelizmente, estas outras biografias do momento não chegaram até nós. E outra coisa, porém, que nós precisamos levar em consideração quando lemos esse texto é que Marino não tinha talento para a filosofia. Ele era principalmente um matemático, e nós sabemos disso por causa da segunda fonte que nós temos sobre Próculo, que é a História Filosófica, escrita por Damácio. Damácio foi o último chefe da escola platônica de Atenas, né, que foi fechada em 527 da Era Comum por Justiniano, e se estima que a história filosófica deve ser escrita entre 517 e 526. E também a história filosófica não chegou de forma fragmentária, então não temos muito uma ideia de qual era o plano da obra. Era uma vida do mestre de Damácio chamado Isidoro, mas ele também fala das viagens que ele mesmo, Damácio, fez, a santuários, lugares santos. Ele nos conta muito dos personagens que viviam no círculo intelectual pagão nessa época. E ele é crítico de todos os seus personagens. E até Próclo, que era por todos, não só por Mário, visto como um exemplo de virtude, Damácio encontra algo ruim para falar sobre ele. E Damácio também nos fala
de Marino um pouco, e nos mostra como ele era um homem realmente sem autoconfiança e que não entendia as doutrinas do Próclo ele mesmo. Então, ele nos dá um pouco de perspectiva sobre a biografia do Marino. E daí temos um achado arqueológico, nós temos a casa de Próclo em Atenas. Há debate se a vila que foi escavada na subida que vai para a Acrópole é mesmo a casa de Próclo, embora recentemente um scholar alemão, Christian Wilberg, tenha defendido isso. Mas, se for, nós temos, então, uma ideia de como ele vivia em Atenas e Wilberg argumentou que podemos até reconstruir o ritual que ele fez lá, dado o que encontramos. E, por final, sempre as obras de Próclo nos ensinam algo. Próclo não fala muito de si mesmo nas suas obras, nós podemos pegar algumas coisas de seu caráter e do que era importante para ele e de sua autocompreensão dessas obras. Então, essas são as fontes que temos para trabalhar. Agora, para dar uma estrutura, aqui é a cronologia que temos. Então, ele viveu entre os anos 51 e 124 da Era Juliana, isso é, desde a ascensão de Juliano o Imperador, também conhecido como Juliano Apóstata, ao Império, né, que esta é a referência usada por Mário na sua biografia e provavelmente era uma referência comum usada por pagãos na época. Então é assim que eles se relatavam datas uns para os outros. Agora, mas aqui nessa cronologia eu uso a era comum para melhor compreensão. Então, ele teria nascido no dia 7 ou 8 de fevereiro em Constantinopla, ou Bizâncio. Nós sabemos disso porque Mário nos dá seu mapa astral, então podemos saber isso com relativa certeza. Depois, ainda pequeno, ele se muda com a família para Xanthos, na Liceia, que era a terra natal deles. Lá ele começa a estudar retórica, mas ele se muda para Alexandria para continuar os estudos. Lá ele mora com seu professor Leonas. Isso é um padrão que vamos ver durante a sua vida, que ele mora e ele habita com seus professores, ele desenvolve relações muito íntimas com eles. Mário, no Volta e Menos, diz que ele era como um filho para os seus professores. Tem uma época que Leonas volta, ou viaja para Constantinopla para passar lá um tempo lá, e Próclo viaja com ele, e é durante essa estadia que ele tem sua conversão para a filosofia, que vamos falar dela, e daí ele volta para Alexandria, resolve estudar filosofia e matemática, ele mora com Heron, que é o seu professor de matemática. Em 430, mais ou menos, com mais ou menos 18 anos, ele se muda para Atenas e começa a estudar na Academia Platônica de lá, mora com Plutarco, né, que era um grande filósofo neoplatônico dele, da época, embora pouca coisa tenha sobrevivido dele. Só 2 anos depois, Plutarco morre e Ciriano se torna chefe da escola. Ciriano vai ser a grande influência intelectual na vida de Próclo. Próclo se refere a ele toda hora como meu líder, meu mestre, nos textos. Em 437, então, quando Próclo é mais ou menos, tem mais ou menos 25 anos, Ciriano morre e daí Próclo se torna chefe da escola. Ele permanece chefe da escola até sua morte em 485. Né? Então, ele é chefe da escola platônica em Atenas por quase 50 anos. Né? Ele morre lá em 17 de abril, outro data que temos graças a Mário. Então, isso é a vida de Próclo, uma vida relativamente calma e inteiramente dedicada aos estudos. Agora, a primeira coisa a entender sobre o seu nascimento é que Próclo se identifica como uma mente. Né? Então, hoje nós falamos muito de como é preciso respeitar como as pessoas se identificam,
para também contar a história delas desde a perspectiva delas, pois Proclo não se identificava como um humano, mas antes como uma mente. Ela e mente aqui traduz o grego psyche, que normalmente é traduzido como alma, mas no caso de Proclo, a psique é uma realidade eterna que pensa. Ela não é, em primeiro lugar, uma fonte de vida, um princípio de animação, em cujo caso seria melhor chamá-la de alma. Mas não, ele é uma mente. E se pensarmos na mente cartesiana, dualista, que existe separada do corpo, essa seria uma boa primeira aproximação. Claro que quando entrarmos na filosofia de Proclo em outras aulas, teríamos que corrigir isso, mas realmente é a ideia de uma realidade separada do corpo, né? E a pátria da mente não é nenhuma cidade ou nenhum povo dentro do qual tenha nascido, mas é uma estrela ou planeta que ela fica associado a ela, ou na realidade a mente dessa estrela ou planeta. No caso de Proclo, nós sabemos que ele acha que sua mente era associado à estrela polar, né, do norte. E é importante lembrar que para Proclo, a mente transmigra. Ela, depois de uma morte, ela pode ou voltar para os céus, ou ela passa a dar vida a outro corpo. Mas esse corpo não precisa ser só humano, ele pode ser vida de qualquer animal. Então, nesse sentido, a mente realmente ela não tem algo especificamente humano. Ela tem algo especificamente racional, e por isso tem uma harmonia entre ela e o organismo humano, que é o organismo do animal racional. Então, o corpo humano, o ser humano tem algo mental, mas a mente não tem algo especificamente humano. E, na realidade, a vida natural dela não é a vida humana dela, é a vida nos céus. E é preciso entrar em tudo isso. Vamos voltar a esse tema de Proclo como uma mente, porque realmente isso era a identidade primária dele. Vamos ver também o momento em que ele abraça essa identidade na biografia dele. Mas, então, esse era o prólogo no céu. As origens terrestres, pelo que Mário nos conta, os pais dele eram Patrícios e Marcela, eles eram nobres e ricos, pelo menos na terra de onde eles viviam, em Santos. Patrício é um advogado e trabalha na capital imperial, em Bizâncio, quando Próculo nasce. E eles eram pagãos no Império Cristão. Você vê isso também em coisas pequenas, como o uso da era juliana. E Próculo, durante toda a sua vida, é um homem muito pio, cheio de amor aos deuses, e certamente algo que ele traz já de casa. Era uma situação de ser uma minoria, que progressivamente havia mais e mais legislação contra eles. É possível que a mudança de Constantinopla para Santos fosse por conta de legislação que saiu contra pagãos na administração imperial. E eles teriam dado à própria uma cultura helênica, né? Então, Liceia, de onde Próculo vem, fica na Ásia Menor, mas eles teriam se identificado como helênicos. Então, em todo essa área do Império Romano, a cultura culta era essa cultura helênica, de língua grega, de Homero, Platão, e dos trágicos, e também do novo florescimento da cultura helênica, que nós chamamos de a segunda sofística. Isso não era algo exclusivamente pagão, era entendido como uma cultura geral, e até, na verdade, quando o Juliano tentou proibir cristãos de ensinar grego, teve um enorme pushback contra isso por parte dos cristãos. E nós temos textos sobre isso em que eles defendem, não, mas nós também somos helenos, nós também podemos ensinar isso. E nós podemos ver uma conexão dos pais de Próclo à sua terra natal no nome dele, né? Próclo, grego Próclos, é a versão grega do latim Próculos, que quer dizer próculo a pátria, longe da cidade natal. Então eles marcam Próclo já com um nome que indica que ele nasceu fora da terra deles. E, claro,
na sua vida isso vai receber outro significado. Ele nasce longe da cidade natal, no sentido que ele nasceu ser humano, ele não, um, ele nasceu longe dos céus, que é a pátria verdadeira dele. Então aqui, só para verem, dá para ver o meu apontador aqui? Não, dá sim. Tá? Tá. Então, Dá. aqui está Bizâncio, né, onde nasceu. E daí, aqui é a Liceia, para onde ele se mudou com os pais ainda pequeno. E daí, apenas para mostrar o resto da vida, e daí daqui ele vai para Alexandria. De Alexandria, ele vai voltar para Bizâncio com Leônidas por um tempo. Daí ele volta para Alexandria para seus estudos. Daí de Alexandria, ele vai para Atenas, onde passa o resto de sua vida. Nós sabemos também de visitas que ele fez, de uma visita que ele fez para Lídia, mas fora isso, essas são as cidades da vida dele, e você vê que ele é realmente uma vida imperial, no sentido que é fácil transitar por toda essa região oriental, né? Aqui nós já estamos numa época após a separação do Império Romano, né? Os povos germânicos já entraram em Roma, Alarico, né? E então já temos o Império Romano do Oriente e do Ocidente. Mas toda essa reunião, essa região aqui tá unida. Ahn, Aqui. Então, vamos passar para o primeiro turning point da vida dele, que é o sonho da deusa, né? Então, aqui temos um excerto da vida de Proclo, que diz: quando Proclo ainda frequentava sua escola, Leônidas, seu visto, organizou para que ele o acompanhasse durante sua residência em Bizâncio. Embora fosse jovem, Proclo com prazer seguiu seu mestre, para que não deixasse de estudar com ele. Foi quando ele foi lá, naquela ocasião, que a deusa, alguns dizem Atena, outros Cibele, o exortou a buscar a filosofia e a visitar as escolas de Atenas. Então, esse sonho realmente é um grande turning point na vida de Proclo, e se guiar por sonhos é algo que acontece durante toda a sua vida. E Mário nos reconta de vários casos assim, e isso já é Proclo ainda não teve a sua educação platônica, então ele ainda não foi introduzido aos argumentos que o ensinariam, que o convenceriam de que ele, na realidade, é uma mente, e não um ser humano, ou só de forma secundária um ser humano. Mas essa abertura aos sonhos e considerar o que acontece nos sonhos como igualmente importantes, são mais importantes a vida acordada, é algo que concorda com a autocompreensão como mente, porque a mente, como uma realidade eterna, a ideia é que ela sempre está pensando, ela sempre está ativa, até mesmo quando o nosso corpo está dormindo. E é por isso também que nos sonhos de vez em quando nós temos apenas coisas confusas das nossas memórias, mas também podemos ter encontros reais. Proclo relata encontros com deuses, encontros com mestres durante seus sonhos, e isso reflete a atividade constante da mente. Então, essa abertura para os sonhos já é algo que indica como que Proclo poderia ter aceito facilmente essa ideia de que ele é uma mente, né? Como ele poderia ter dito, sim, isso realmente faz sentido na minha vida. E a segunda coisa a apontar aqui é que nós temos aqui uma transição da retórica para a filosofia, que é uma transição muito comum na antiguidade tardia, né? Pessoas começam estudando retórica, porque é um jeito de você fazer dinheiro, ter uma carreira como advogado. Agostinho é o caso mais claro, mas o imperador Juliano passou pela mesma coisa. E daí depois eles encontram um texto filosófico, e daí tem uma conversão para a filosofia. Aqui não é um texto, é um sonho, isso é algo diferente. Mas essa mudança de retórica para a filosofia é algo muito comum. E daí, então, depois daquele sonho, ele volta para Alexandria e começa a estudar filosofia e
e matemática, e a filosofia lá é principalmente aristotélica, mas daí um dia ele decide se mudar para Atenas, né, que era, na verdade, parte do sonho, mas que ele não cumpre imediatamente. Então, Mari nos diz, após ter sido educado por esses homens em Alexandria e tendo aproveitado o máximo que pôde nas suas lições quanto podiam oferecer, ele pensou uma vez, durante a palestra de alguém, que a interpretação sendo proposta era indigna da intenção real do filósofo. Assim, desenvolvendo um desprezo por essas instituições e se lembrando da visão divina e exortação que teve em Bizâncio, ele partiu para Atenas. E aqui nós podemos já sentir algo, que é o princípio da leitura supercaritativa, né? Que é um princípio que Próclo vai ter em todas as suas obras exegéticas, que nós temos principalmente comentários a Platão, e ele sempre vai tentar mostrar que Platão escreveu com uma intenção perfeita, no sentido não só de que o que ele escreve está certo e verdadeiro, mas que é um sentido nas palavras, em toda palavra que Platão escolheu e na ordem que ele pôs as palavras. Em tudo isso ele encontra dicas e sinais da intenção e do ensinamento de Platão. E ele sempre, mesmo quando Platão diz que algo que não é verdadeiro, assim, quando Platão diz que é absurdo pensar que o princípio do mundo tem um corpo. Daí Proclo vai querer entender a opinião contrária, que o princípio do mundo tem um corpo, da maneira mais elevada possível, para que Platão não esteja simplesmente falando algo óbvio ou refutando uma opinião besta. Não, se Platão diz algo contra a opinião, essa mesma opinião tem que ser uma opinião elevada, que seja digna do esforço de Platão para refutá-la, né? Então, esse é um princípio de leitura super caritativa. E nós vemos isso já agindo nesse ponto em que ele se muda de Alexandria para Atenas, já nos começos da carreira filosófica deles. E talvez tenha sido um texto de Platão que tenha provocado isso, porque, se pensarmos, ele sai de Alexandria, que é a cidade onde ele estava aprendendo principalmente textos aristotélicos, e ele vai para Atenas, onde ele estuda principalmente Platão. Então, faria sentido, se ele está dissatisfeito com o modo que os alexandrinos estão interpretando Platão, que ele daí vá para Atenas, né? Para além do peso do sonho. Então, essa é a primeira parte da vocação dele que ele está realizando, né? E daí aqui temos uma imagem de Atenas, na época de Próclo, né? Que teria sido Acrópole, Ágora, Areópago, Templo de Asclépio. E aqui é onde encontraram a chamada Casa de Próclo, né? Aqui estão indicados vários lugares pagãos, como o Templo de Asclépio, mas isso já era uma cidade cristã, em sua maioria, mas tinha um convívio entre cristãos e pagãos, em parte também porque os cristãos daqui de Atenas, eles não destruíram os templos que eles se apossaram deles, mas eles os converteram em igrejas. Também não era algo que deixava pagãos felizes, mas pelo menos assim, o patrimônio arquitetônico era preservado. Então isso deve ter sido uma das coisas que gerou menos conflitos nessa cidade. Mas ao contrário de outras cidades, né, como foi perto da época do nascimento de Próclo, alguns anos antes, a filósofa Hipátia fora linchada por monges cristãos, né? Então lá já era um clima um pouco mais tenso. Então, em Atenas ele chega e daí tem ele tem a sua educação platônica. E sobre isso, sobre o seu começo, que era sobre a direção de Plutarco, Mário nos diz: sobre a direção de Plutarco, Próclo leu o Sobre a Alma de Aristóteles e o Fédon de Platão. Isso é muito característico para os platonistas. Primeiro você estuda Aristóteles, daí você estuda Platão, né? Aristóteles era
como se fosse introdução à filosofia, Platão e a filosofia mesmo. E o Phaedon é um diálogo sobre a alma e sobre a imortalidade da alma. E quando Plutarco perceber que ele obstinava-se a abster de animais, isso é, Proclo era vegetariano estrito, ele lhe prescreveu não os evitar inteiramente, para que seu corpo também servisse às atividades de sua mente. Ele também deu as mesmas prescrições a Ciriano quanto à dieta do jovem. Mas este respondeu ao velho: deixe aprender o que eu quero, vivendo de forma abstinente, e depois, caso ele queira, deixe ele morrer. E daí, ironicamente, 2 linhas depois, Mário nos conta, o velho viveu só mais 2 anos. Então, tem várias ironias aqui, como, por exemplo, que Plutarco, que está preocupado com a saúde de Próclo, e também pulei uma parte aqui que ele tenta encorajar Próclo a participar das aulas, apelando para a fama futura dele. Então, ele tá preocupado com a vida do mundo e ele é que morre. Mas Próclo, que está tendo uma dieta muito severa, que não é boa para a sua saúde, ele é quem vive, ele vai viver ainda mais muitos anos, mais de 50 anos. E também, isso provavelmente é a época que ele conhece os argumentos platônicos, os argumentos do Fédon de Platão, para dizer que ele, na realidade, é uma alma imortal, é uma mente que existe separada do corpo. E os neoplatônicos, nós sabemos, eles associavam ao Fédon o tema das virtudes purificadoras, que são justamente aquelas virtudes que nos habituam a pensar que nós não somos nosso corpo, que nós não somos independentes do nosso corpo. Então, assim, a virtude de desprezar a morte seria uma virtude purificadora, de acordo com os neoplatonistas, e seria tratado no Fédon. Então, isso aqui não é apenas não é apenas uma aula sobre filosofia da mente que Proclo teve. Isso realmente é um ponto de mudança, um ponto crucial na vida dele, em que ele descobre a sua verdadeira identidade. E todo o setup com Plutarco velho e Proclo jovem, a morte de Plutarco, a vida de Proclo, nos indica isso o texto de Mário. Então, isso aqui é o começo de sua educação platônica. E daí, depois disso, ele vive com o Ciriano por mais 5 anos, daí ele vira chefe da escola. Nós estamos correndo contra o tempo, já são 10h30, então eu não vou passar por tudo isso. Eu vou apenas apontar que ele escreveu introduções na forma, no modelo do Elementos de Euclides. Nos chegaram 5 comentários de Platão, tem obras matemáticas, obras mais especificamente teológicas sobre os deuses, tem obras menores, mais curtas, que ele escreveu sobre temas específicos. Ele também tem uma produção poética de hinos e epigramas. Chegaram alguns epigramas e 7 hinos. Né? Agora, algumas observações. Vários textos não sobreviveram. Né? Tinha um comentário Teteto, tinha hinos a deuses não gregos, isso não nos chegou. Outros comentários. Os textos que nos chegaram incompletos, a maior parte deles. Por exemplo, todos os comentários aos diálogos de Platão, nenhum deles chega até o final do diálogo. Ao contrário de outros autores, embora tenha escrito muito, e muito nos chegou, nós não encontramos nenhum desenvolvimento na sua doutrina. Né? Embora que Mário nos diz que ele era autor de várias doutrinas novas, mas também é difícil nós sabermos isso, porque nós não temos muitos textos de Ciriano, que o antecedeu, e também não de Plutarco, e ele mesmo, toda hora, atribui coisas a Ciriano, diz, bem, isso era o que o Ciriano ensinava, meu líder. Eles eram muito próximos, até chegou a ser enterrado com ele. Então, isso fica difícil da gente julgar até que ponto as doutrinas eram realmente novas. Mas essa ideia de que ele é um autor de várias doutrinas novas também é outra marca da mente. No comentário de Proclo ao Alcibíades, ele diz que a marca de uma mente saudável e boa
e superior é que ela está toda hora tendo intuições, tendo insights, descobrindo coisas por conta própria, né? Então, falar que ele é um ator de várias outras novas é algo de reconhecer o seu valor enquanto mente por Mário. Agora, Mário nos deixa um pouco com um problema, porque ele retrata Pro como se fosse um santo, né? Então, ele é super piedoso, ele tem um amor pelos deuses desde sua juventude, e também durante todos os seus estudos. Ele estuda e ensina de forma incansável, é um trabalhador. Mário nos conta que ele escrevia uns 700 linhas por dia, que seria, sei lá, seria como se ele escrevesse um artigo de 25 páginas por dia. É muita coisa, mas, por outro lado, nos chegou muita coisa. Ele era, ao mesmo tempo que ele é super trabalhador, ele é super ascético, ele tinha essa dieta intolerável que Mário nos conta, ele nunca casou, ele é inteiramente virgem e celibatário, ele é super solícito com os amigos. Mário nos conta da amizade com Arcaídes, que ele lembra a amizade que Agostinho teve com o seu amigo sem nome, que eles eram como se fossem uma só pessoa. Das obras de Prof, nós vemos que ele tem sempre uma tentativa de conciliar, de sintetizar perspectivas diferentes. E Damásio nos conta também que ele era um líder intelectual no mundo pagão. Então, se Proclo chamava você, dizendo, eu quero você aqui na escola de Atenas, você deixava tudo na sua cidade para ir para Proclo. E quando as pessoas chegavam, encontravam ele, era como se tivessem visto um deus. Então, assim, Proclo parece um cara impossível, né? Um santo. Então, no entanto, nas entrelinhas, nós podemos ver alguns aspectos mais humanos que nos explicam como ele podia ser tudo isso. Claro, temos que levar em conta que provavelmente tem algum exagero pela parte de Mário, mas também podemos tornar essa imagem um pouco mais plausível. Primeiro, como eu disse, ele nasce em condições de uma família rica e ele tem todo o apoio para fazer todos os estudos. Ele tem relações íntimas com todos os seus professores, ele mora com eles, é como um filho para eles. Ele também tem, durante toda a sua vida, essa ideia de que os deuses amam ele, que coisas estão acontecendo na sua vida porque os deuses amam ele, estão protegendo ele. Então ele tem essa consciência de ser amado e também de ser amável, né? Ele não tem problema de ser o centro das atenções, de ser o queridinho do professor. Então, isso realmente certamente teria sido um suporte enorme para ele ter um projeto de vida tão ambicioso. Por outro lado, nós vemos nas anedotas que, embora ele tivesse um grande autocontrole, ele era, no fundo, uma pessoa irascível. Ele precisava se controlar e ele era muito rígido com as outras pessoas e o modo de vida delas, né? E também vemos algo humano que ele certamente teria sido um grande autopromotor, pois todos esses casos, o que os deuses fizeram para ele, os seus sonhos, de onde as pessoas saberiam se não fosse porque o próprio estava falando de si mesmo e de como os deuses estavam falando com ele nos sonhos, né? Então, ele certamente tinha um talento aqui para seu para sua autopromoção. E por final, ele tinha um desejo de morte, né, que realmente teria facilitado ele abraçar essa vida tão dura, ascética, cheia de trabalho, né? Então, Mário nos conta que, de fato, não tivera seu grande e ardente desejo de morrer ou impedido, e caso tivesse dignado a tomar conta do corpo como se deve, eu acredito que sua saúde perfeita teria retornado no fim de sua vida. Ele não teria morrido quando morreu. Então, e já vimos antes Siriano dizer, e olha, se ele quer morrer, deixa ele, né? Então isso é algo que, na realidade, antecede até a sua educação platônica. Ele tinha os detalhes desse desejo de morte, a gente não pode saber, mas isso certamente era algo que tornou essa vida ascética muito interessante a ele, né? E tornou possível ele abraçar essa vida. E daí, no final de sua vida, ele morreu de uma paralisia progressiva, né? Isso tudo que a gente sabemos de sua morte, né? E parece que ele era menos e menos humano, né? Então,
Mário nos conta que ele retinha na memória tudo que era dito, embora esquecia todas as coisas humanas à medida que sua paralisia avançava. E durante sua doença terminal, ele era incapaz de determinar quais tipos de sofrimento pertenciam ao corpo, já que ele tinha tão pouca experiência delas, né? Porque ele teve poucas vezes na vida que ele foi seriamente doente. E Damasio nos conta que ele até mesmo recusou as recomendações de Tiago, o médico que estava morando lá, que era um médico super famoso. Ele disse, olha, você tem que se abster de repolho e comer malva. Mas malva era proibido de acordo com a lei pitagórica. Então, Próclo não seguiu as indicações. Então, vemos que ele é menos e menos conectado com a vida humana. E podemos pensar nessa ah, que ele assim trabalhou até o último dia e também seu ascetismo como se fosse a maneira certa de se matar, né? Ele não podia se suicidar, isso seria ímpio, também de acordo com o Fédon de Platão, mas ele podia abraçar uma vida que o levaria ao túmulo. E daí, aos 73 anos, em 485, ele morre, e comumente ele sobe aos céus. E aqui nós temos uma imagem de um observatório da França, da estrela polar, que está aqui no centro, que é onde ele esperava subir e encontrar a mente de seu mestre siriano. E disso nós podemos tirar três princípios para a leitura de Próclo. Primeiro, Próclo não se entendia como ser humano, mas como uma mente. Então, quando diz eu, nós, ele está falando nós, filósofos platônicos, que nos entendemos como mentes, e que Próclo teve condições materiais e espirituais únicas para realizar seu projeto filosófico. Então, ele pode ser um cara admirável, ele pode ser admirável que ele tenha construído esse sistema complexo e fabuloso de filosofia, mas é raro que alguém tenha as condições para viver aquela filosofia. E, por fim, Próclo entendia a sua filosofia como uma vocação divina, e seu maior objetivo era servir aos deuses. Então, quando nós encontramos referências aos deuses e à teologia nos textos de Próclo, nós não podemos dizer, isso apenas é como se fosse um adorno, é algo para que torna a filosofia um pouco mais interessante, com um pouco mais de imagens, mas não é o conteúdo dela. Não, a relação com os deuses é o conteúdo da filosofia de Próclo. Então, com isso, espero que a vida de Próclo os ajude na compreensão de sua obra. Obrigado.